Olá, estamos hoje aqui, continuo com a voz alterada, dado uma inflamação aqui na região da garganta, mas tudo bem, vamos lá. Então, tem alguém que tem algumas dúvidas que eu penso que eu possa sanar a dúvida, se é que eu não vou aumentar a dúvida até. Mas estamos aqui, vamos lá, façam perguntas, se eu souber, terei um imenso prazer em responder. Se não souber, a gente vai falar que não sabe, vamos pesquisar. Tá. A primeira é do Christopher e ele pergunta: pode limpar a crina com álcool 70% para retirar o breu no caso de troca do breu? Eu não conheço nenhum produto que limpe a crina. O álcool 70 ou 90 ou 40%, ele realmente ele amolece o breu, ele meio que liquidifica o breu. Só que o breu não sai da crina facilmente, não vai sair. Então ele vai continuar grudado na crina, né, o breu. O álcool você não consegue retirar o breu da crina, você consegue destruí-lo, mas ele fica grudado. Se o breu, se está em excesso, se tem excesso de breu na crina, vários motivos. Ou você usa muito breu, tem costume de ficar passando, que é errado, o breu tem que se usar pouco. O breu de má qualidade, ele também cria esse problema. O breu, se você usa um breu de contrabaixo, por exemplo, por um desconhecimento, põe para um arco de viola, violino, violoncelo, ele vai estragar a crina, porque o breu de contrabaixo é muito mais mole, ele é bem macio, ele vai formar, vai ficar tudo grudado e vai parecer que vai ficar, parece que tem que tirar o breu da crina. Então, se você usa um breu inadequado ou um breu de má qualidade, você tem que mudar de breu. Ou então está na hora de trocar a crina. Eu não aconselho se limpar a crina, não mesmo. Isto vem de uma época, que eu lembro muito bem do meu pai, há 50, 60 anos atrás, que não tinha crina fácil, era dificílimo conseguir crina. Na época não tinha essa facilidade de importação que tem hoje, né? As coisas vinham de navio, por exemplo. Então, quando eu comecei a trabalhar, não encontrava crina aqui em São Paulo, não encontrava mesmo. Encontrava, às vezes, 2, 3 maços. Então, é de uma época quando não tinha crina, que os músicos tinham que limpar o breu. Então, essa tradição, vamos dizer assim, de limpar breu é antiga. Hoje tem crina, muita crina, os arqueteiros têm crina, se troca a crina. A crina deve ser trocada a cada 6, 7, 8, 10 meses ou cada ano. Acho que tá aí. A próxima é: quantos fios são necessários para finalizar bem a crina de um arco de violino? Não existe, ninguém conta fio de crina, ninguém deve contar, né? Mesmo porque cada fio tem um diâmetro até. Então, como os nossos cabelos, né? Tem cabelos finos e cabelos grossos. Então, o que se põe é peso, tá? Então, se vocês quiserem marcar, para violino é 5,8 gramas, para viola é 6,6 gramas, para violoncelo 7,5 gramas e para contrabaixo, tanto o francês como o alemão, é 10 gramas. E se põe em peso, não é em contar os fios, que daria um trabalho imenso também para contar os fios, né? É peso de crina. Qual o peso dos arcos modelo francês de contrabaixo? Os arcos de contrabaixo variam bastante no seu desenho, na sua curvatura e nos pesos. A gente sabe de casos de contrabaixistas famosíssimos, né? Como Gary Carr, né? Que foi, nem sei se ainda espero que esteja vivo, um dos mais do século XX, ele era famosíssimo. E já me disseram que ele tinha um arco que pesava 250 gramas, né? Completamente fora do padrão que eu faço. Então, o arco de contrabaixo varia muito. Eu, com a minha experiência de ter conhecido muitos arcos e da que eu faço, vendo e são aceitos, e o arco de contrabaixo francês
eu mantenho ele entre 130 e 140 gramas. Pronto, é mais ou menos isso mas você vai encontrar arcos bons com mais pesado e arcos mais leves também. Por exemplo, os arcos antigos, até do final do século XIX, começo do XX e tal, eram arcos mais leves mesmo, né? Porque vem de uma tradição do arco barroco, que era bem mais leve, então os arcos eram mais leves. Hoje, por N motivos, orquestras grandes, espaços grandes, parece que isso exige-se mais sonoridade. Então os arcos um pouco mais pesados auxiliam no volume, tirar um volume sonoro maior, tá certo? Eu não quero entrar muito nessa área, porque é a área dos músicos e de professores que eu respeito muito, tá certo? Mas como eu converso com os músicos, eu vejo que os arcos agora, os arcos atuais, são um pouco, tanto de todos os instrumentos, são mais pesados. De 130 a 140 gramas são arcos bons. Pode-se confeccionar os arcos com madeira marfim e louro preto? O senhor já fez laboratório com espécies de madeira? Eu já testei aproximadamente umas 40 espécies de madeira. Estou aqui, ó, com marfim para testar, ó. Uma pessoa me mandou de Santa Catarina, uma pessoa interessada me mandou, é um marfim, e eu vou tentar fazer, mas como a madeira estava úmida, ainda eu não cheguei a cortar a madeira para fazer. Então, mas pelo que eu já estou sentindo aqui, ó, neste momento, estou percebendo uma madeira um pouco leve. Então, se você tiver uma madeira com uma densidade entre 1000 e 1050, ou até 980, 1050, que isso, a densidade se fala por quilogramas por metro cúbico, então 980 quilos, 1 metro cúbico, se dá nessa unidade, né? Se você tiver uma madeira entre 980 a 1050 quilogramas por metro cúbico, essa madeira poderá ser interessante para fazer arco, poderá dar um arco bom. Então, eu não conheço, eu não fiz o de marfim, como eu digo, possivelmente eu vá fazer, possivelmente, não sei se eu estou com tempo, com saúde, com vontade. De louro preto, eu já ouvi falar dessa madeira. Eu tenho um tal de louro chumbo aqui, acho que é o mesmo, porque ele é bem escuro, então tem um cheiro delicioso, um perfume maravilhoso até. Mas ela não tem uma densidade alta, não. Eu não fiz, não conheço e acredito que não vai dar certo. Acredito. Essa questão de fazer arcos com outras madeiras, essas mais desconhecidas, né? Tirando o pau-brasil, tirando a maçaranduba, o ipê, que são bem conhecidos, e o pau-ferro, não é fazer um ou dois. Para você saber se uma madeira serviria para arco, eu acho que ela deveria fazer, não sei, dezenas de arco, colocar na mão de músicos, eles que vão dar o retorno, se gostaram, se deu certo. Então, isto é bastante relativo, não é fazer um arco daquela madeira que deu certo, que então aquela madeira vai ser ótima, por exemplo. A madeira mais estável que eu conheço é o ipê, por exemplo. O ipê, a maioria dos ipês, elas têm uma densidade constante e que poderá dar um arco razoavelmente bom. Para mim, eu acredito que tem arcos muito bons até. Mas, por exemplo, o pau-brasil não, ele tem uma densidade muito variável. Eu conheço o pau-brasil com densidade de 810 e conheço o pau-brasil com densidade de 1200 e pouquinho. Já vi um pau-brasil com essa densidade altíssima para o pau-brasil, né? É quase uma densidade do ébano, né? Ou do pau-cobra, que também é muito alta. O pau-cobra chega a 1.300 e poucos quilogramas por metro cúbico. E isso não é até bom. A densidade altíssima dá um arco muito fino que acaba balançando. Ou então você tem que fazer um arco muito pesado para ele ter a espessura estrutural para aguentar os golpes de arco.
Então, eu não tenho resposta. Eu precisaria fazer 10 arcos com essas madeiras para dar um palpite mais consistente, tá certo? Façamos arco. Façam, se você tem a madeira disponível. Faça, pesquise, me fala até se deu certo, tá certo? Eu não tenho, eu vou fazer, acho que eu vou fazer com esse marfim que está aqui, devo fazer. Mas não estou com grande esperança não, porque eu estou percebendo que depois que ele secou agora, eu estou percebendo que a densidade dele é um pouco baixa. Eu vou precisar cortar, aí eu vou calcular a densidade, é isso aí, tá bom? Comprei um violino Roma antigo e o arco ficou muitos anos com a crina esticada, perdendo a envergadura. Tem como voltar à forma normal? Seguramente, todos os arcos podem ser alterada a curvatura do arco e o alinhamento, né? Vamos chamar curvatura e a curvatura necessária, tal. E alinhamento é aquele que você olha por cima e o arco pode estar indo para um lado ou para outro, né? Por exemplo. Então, tem sim. A gente, assim como a gente curva as madeiras no fogo, você leva o arco no fogo e corrige a curvatura. É possível mesmo. Só precisa muito cuidado. Se a madeira já foi curvada, ela está muito, digamos, queimada ou cozida, se tem um nó, às vezes tem uma trinca que a gente não percebe, aí se você vai fazer o esforço para pôr ele naquele lugar desejado, poder até quebrar. Isso é um trabalho de muito cuidado, muito mesmo cuidado, e para quem saber fazer. O fogo, a madeira não pode esquentar demais, senão ela queima e passa a ser um carvão, né? Então tem que tomar cuidado, tem que ter um limite, né? O limite que eu uso, até eu coloco a mão quando eu esquento. Eu consigo segurar um pouquinho de tempo, passou daquilo já começa a queimar a madeira. O senhor usa o abeto para a cunha? Eu me aventurei e troquei a crina do meu arco, porém a cunha de abeto amassou e ficou deformada. Então eu fiz uma de eucalipto, que tirei do escoramento da laje e ficou bem melhor. Você usou o 8 ou 80. O abeto é uma madeira extremamente macia, né? Que não serve para cunha. A crina amassa o abeto. E o eucalipto é uma madeira extremamente dura, que se você fizer uma cunha não bem justa, perfeita, pode até rachar a ponta do arco ou rachar o talão. Então, as duas madeiras são assim radicais, né? Não ideais para cunha mesmo. Então, o abeto, você usou o abeto, não. O que serve é o átiro do instrumento, né? Que é o tampo, as laterais, o braço. Essa madeira é boa, muito boa, o átiro. Mas, falando das nossas madeiras aqui, nossas, né? Que o átiro é mais difícil de você encontrar, não sei como é que você tem, mas se você usar o pinho do Paraná, que é uma madeira até proibida, mas se encontra em todo lugar, porque em São Paulo, eu estou falando de São Paulo, né? Aqui na região sul do Brasil, se usou pinho muitos e muitos anos, por isso que houve essa extinção da araucária, né? Aquela árvore maravilhosa que tem desde aqui do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, a araucária que dá o pinhão. Essa madeira é muito boa para fazer cunha. O mogno é muito bom. O átiro mesmo, que se usa para fazer o instrumento. Normalmente são madeiras brancas, né? Madeiras brancas, claras, que são boas para fazer cunha. Então não deve ser de jeito nenhum o abeto, e eu não poria jamais um eucalipto, que eu considero uma madeira muito dura mesmo, tá? Então, mas se você souber trabalhar bem a cunha de eucalipto, pode ficar bom. Se você trabalhar com muito cuidado, com um formão bem afiado, porque na hora que a gente põe a cunha, ela deve esmagar, né, a crina, né, do outro lado para segurar, né? Então, se ela não tiver uma certa plasticidade, essa madeira, aí racha a ponta do arco, ou racha o talão. Então, ela tem que ter um pouco de plasticidade, que é o pinho, o mogno, o átiro.
Tem uma infinidade de madeiras mais macias do que o eucalipto e mais duras do que o abeto. Acabou. Pronto. Eu acho que eu falei direitinho.